Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. O assunto agora é bastante sério, um acidente gravíssimo na BR-101. Diferente do que a gente vai falar daqui a pouco de Rosário do Catete, que foram 11 vítimas. A gente vai falar de um acidente gravíssimo na noite da última quinta-feira, na altura do povoado Cajueiro, em São Cristóvão, que vitimou César dos Santos, de 48 anos. O César estava nas proximidades do terreno da propriedade dele quando teve uma colisão entre a moto em que ele estava e outro veículo. Lamentavelmente, pela escuridão na pista, outros carros que vinham em alta velocidade acabaram atingindo o corpo dele, o que deixou totalmente desfigurado e em condições que, infelizmente, nem vai poder ter velório do corpo. A irmã do César, a Sirlene, estava na igreja quando o telefone dela tocou com a pior notícia da vida, né? A morte do irmão. E aí, de acordo com ela, a família não recebeu nenhuma assistência da pessoa que atropelou o César. A Sirlene conversou com a nossa equipe e detalhou toda essa história. Põe na cena. O mês de maio começou de uma maneira muito dolorosa para uma família aqui no bairro 17 de Março e também no bairro Coroa do Meio, que era onde esse homem morava. César dos Santos tinha 48 anos, 4 filhos, casado, um homem feliz, gostava de viver a vida, contemplar sempre os bons momentos com a família. No dia 1º de maio, uma quinta-feira à noite, ele retornava de um pequeno sítio que tinha ali no povoado Cajueiro. E na BR-101 ele infelizmente foi vítima de um acidente, 2 acidentes na verdade. Primeiro um carro que atingiu a motocicleta onde ele estava e ele ainda naquela região da pista muito escura, ele em sequência foi atropelado por um caminhão grande, uma carreta e acabou vindo a óbito. E pelas circunstâncias do acidente não foi possível nem ter velório. Aqui com a irmã dele, a dona Sirlene dos Santos, muita dor ainda, tudo muito vivo essas memórias, mas um apelo que a família pede agora para que seja feita justiça, já que nenhum dos condutores eles se apresentaram, ainda não se sabe quem foi o responsável por causar esse acidente e, claro, pelas condições daquela rodovia. Dona Sirlene, a senhora estava na igreja quando a senhora começou a receber as ligações? Isso. Eu estava na igreja, eu vi o telefone, toda hora chegando mensagem, ligações. Estava no silencioso, mas eu via. E eu parei o culto no momento e mandei meu esposo olhar as ligações, né, o que era. Eu acabei de ministrar a palavra e meu esposo veio me dizer que chegou muito rápido nos grupos de notícias por conta da habilitação. E ele era um homem muito conhecido, né, pegava frete. Muito feliz, animado, precavido. Uma coisa eu tenho certeza que ele não estava correndo, ele não corre, ele nunca teve sequer um acidente. Pegaram ele por trás, né? E se o condutor que atropelou ele tivesse parado e tirado ele da pista, a carreta e os outros carros não teriam passado por cima e ele hoje estaria vivo e eu não estaria aqui. É um momento de muita dor. Eu pergunto, dona Sirlene, você mostrou fotos que ele costumava usar sempre equipamentos de segurança para andar na motocicleta. Esse era um trajeto que ele estava acostumado a fazer? Ele ia muito para esse sítio dele? Sim, quase todos os dias. Ele tem comprado há pouco tempo. Sempre querendo vencer na vida, todos os filhos que ele plantava, as sementes ele mandava para minha irmã, mandava para a gente olhar como eu estava indo, feliz, entusiasmado. Já tinha colhido algumas frutas pequenas, estava vendendo na feira. Ele era um homem muito trabalhador, muito esforçado. E ele ia todos os dias, acho que um dia sim, um dia não, ele ia para lá. Ele já havia reclamado da situação também daquela rodovia em relação à escuridão, aquele trecho que ele passava? Sim, ele falava muito escuro, mas eu tomo cuidado, você sabe que eu ando devagar, mas nem aqueles olhos de gato tinha na rua, nenhum tipo de iluminação, nada.
Eu não tive nem como velar meu irmão, porque não estava a tempo. O IML pegou os pedaços dele. É muito triste. E ao condutor, você sabe o que você fez. Se apresente, seja solidário, seja humano. O Senhor sabe quem é você, Deus, Ele sabe. Seu CPF, Ele conhece você, Ele sabe onde você mora. Deus, Ele sabe, mas a justiça não. Se entregue. Fale, seja punido, se for possível. Você foi embora e deixou meu irmão lá. Ele poderia estar vivo hoje. Muito obrigado, dona Sirlene. Espero que a família possa ter um conforto com a resposta que se deve ser dada pelas autoridades. Segue aí no estúdio. É uma sucessão de crueldade, né? Esse caso, eu agradeço a sensibilidade, Ícaro. Agradeço a irmã que falou com a gente. Desejo que toda a família tenha muita força e discernimento, mas principalmente o que eu preciso desejar aqui, cobrar, é que as pessoas se responsabilizem pelo que aconteceu. Porque essa família precisa viver o luto, porque até o momento isso ainda não aconteceu, porque ainda existem muitas dúvidas sobre o que aconteceu. Inclusive, eu queria até falar com a produção que marcou com ela, ou ela mesmo, que a gente ficou na dúvida se tem alguma forma de ajudar para além dessa questão, né? Se tem alguma questão financeira ou alguma outra questão que a gente consiga ajudá-la de alguma forma, se sim, entre em contato com a gente.